As luzes fluorescentes acima da lanchonete zumbiam como vespas moribundas, lançando um brilho amarelado sobre os bancos de vinil rachados e as bancadas manchadas de gordura. Meus pés gritavam dentro dos tênis gastos, o mesmo par que eu usava há 8 meses, mantido inteiro com fita adesiva e pura força de vontade. O cheiro de café queimado e bolo de carne do dia anterior impregnava meu uniforme, um vestido rosa desbotado que não abotoava mais sobre minha barriga inchada, grávida de 7 meses. E eu ainda estava ali, ainda de pé, ainda fingindo que tudo ficaria bem. Pressionei uma mão contra a parte inferior das minhas costas doloridas, enquanto a outra equilibrava uma bandeja de pratos sujos que pesava quase tanto quanto o segredo que eu carregava. O bebê chutou com força bem contra minhas costelas, e eu tive que parar, respirar fundo para suportar a pontada aguda de desconforto. Ninguém percebeu. Eles nunca percebiam. Para os caminhoneiros e os retardatários da madrugada que frequentavam a lanchonete 24 horas do Mel, eu era invisível. Apenas mais uma garçonete com um crachá e um sorriso forçado. Pedido pronto, Sofia. A voz grave de Mel cortou o barulho dos pratos. Arrastei-me em direção à janela da cozinha, meus movimentos lentos e desajeitados. O bebê havia descido mais na semana passada, pressionando minha bexiga, tornando cada passo uma negociação cuidadosa. Eu estava exausta de uma forma que o sono não conseguia remediar. Exausta nos ossos, na alma, nas partes de mim que costumavam acreditar em contos de fadas e segundas chances. O ar noturno, além das janelas manchadas da lanchonete, estava denso com a umidade de agosto, pressionando o vidro como algo vivo. A chuva ameaçava cair a noite toda. O céu estava roxo e inchado. Através do meu reflexo na janela, eu mal me reconhecia. Olheiras sombreavam meus olhos. Meu cabelo ruivo, antes vibrante, caía sem vida sobre meus ombros. Eu parecia um fantasma da garota que eu costumava ser, a garota que ele costumava querer. Afastei esse pensamento antes que ele pudesse se enraizar. Pensar nele, em Dante, era como pressionar uma ferida que nunca cicatrizava. 7 meses desde que eu tinha ido embora. 7 meses desde que eu tinha descoberto quem ele realmente era. 7 meses de silêncio. O sino acima da porta da lanchonete tocou. Eu não olhei para cima. Apenas peguei a cafeteira e fui em direção ao novo cliente. Minha saudação ensaiada já se formava em meus lábios. Bem-vindo ao Mel's. Café para começar. As palavras morreram na minha garganta. O tempo se fragmentou. Os sons da lanchonete, o chiado da churrasqueira, o tilintar dos talheres, o murmúrio de conversas cansadas, se transformaram em ruído branco. Meu coração parou, depois recomeçou. Muito rápido, muito forte, batendo contra minhas costelas como se quisesse escapar. Dante Moretti estava a 5 metros de distância. Ele estava exatamente igual, exatamente como o homem que assombrava meus sonhos e pesadelos na mesma medida. Alto, incrivelmente bonito, com cabelos escuros penteados para trás e um rosto que parecia esculpido em mármore. Maçãs do rosto salientes, um queixo que poderia cortar vidro e aqueles olhos escuros e impossíveis que uma vez me olharam como se eu fosse a única coisa importante em seu mundo. Mas não era só ele. 2 homens o flanqueavam como sombras. Um era forte como uma montanha, com uma cicatriz descendo pela bochecha esquerda. O outro era mais magro, mas não menos perigoso. Sua mão repousava casualmente perto do quadril, de uma forma que fez meu estômago se contrair. Guarda-costas, é claro, porque Dante Moretti não ia a lugar nenhum sem proteção. Ele usava um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 1 ano, perfeitamente ajustado aos seus ombros largos. Um Rolex brilhava em seu pulso. Tudo nele gritava dinheiro, poder, perigo. Ele parecia ter saído de um daqueles carros pretos elegantes em que eu o tinha visto sair. Do tipo com janelas à prova de balas e motoristas que sabiam como fazer os problemas desaparecerem. Isto estava errado. Estava tudo errado. Dante não comia em lugares como o Mel's. Ele tinha chefes particulares, restaurantes exclusivos, apartamentos com vistas que faziam o meu pequeno apartamento parecer uma caixa de sapatos. O que estava ele a fazer aqui, nesta lanchonete barata no meio do nada? Seus olhos encontraram os meus. O mundo inclinou-se. Observei o reconhecimento atingi-lo como um golpe físico. Seu corpo inteiro ficou rígido. Aqueles olhos escuros se arregalaram. Depois caíram inevitavelmente, inexoravelmente, para o meu estômago, para a enorme protuberância da minha barriga que meu uniforme não conseguia esconder, que nada mais conseguia esconder. A cafeteira escorregou dos meus dedos sem força. Ela se estilhaçou contra o piso de linóleo
em uma explosão de vidro e líquido escaldante. O estrondo ecoou no silêncio repentino. Todos estavam olhando agora. Mel enfiou a cabeça pela janela da cozinha. A mão do guarda-costas se aproximou da arma, mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de ficar ali paralisada enquanto o rosto de Dante se transformava de choque em algo mais sombrio, mais possessivo, mais perigoso. Sofia. Meu nome em seus lábios era uma carícia e uma ameaça. Sua voz, Deus, sua voz, rolou sobre mim como fumaça e uísque, rica e sombria e totalmente dominante. A mesma voz que sussurrou promessas no escuro. A mesma voz que deu ordens que mais tarde descobri que terminaram em sangue. Ele deu um passo em minha direção. Eu dei um passo para trás, meu tênis esmagando o vidro quebrado. Não. A palavra saiu menor do que eu pretendia, mais fraca. Odiei como minha voz tremia, como minhas mãos tremiam enquanto as pressionava protetoramente sobre minha barriga. O bebê chutou novamente, como se sentisse meu desconforto. A mandíbula de Dante se contraiu. Seus olhos, aqueles olhos que não perdiam nada, acompanhavam cada detalhe. O uniforme desbotado, os sapatos colados com fita adesiva, a maneira como eu ficava ligeiramente curvada, favorecendo meu lado esquerdo, onde minhas costas doíam mais. As olheiras, a exaustão que eu não conseguia esconder. Algo passou pelo seu rosto. Fúria, talvez, ou dor. Com Dante, era sempre difícil dizer. Ele mantinha suas emoções trancadas atrás de paredes de aço, deixando-me ver apenas o que ele queria que eu visse. Você está grávida. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Monótona, controlada. Mas eu ouvi a tempestade por trás dela. Levantei o queixo, encontrei algum fragmento do orgulho que costumava ter. Observadora. Quanto tempo isso importa? Quanto tempo, Sofia? Cada palavra era precisa, seca. O tom que ele usava ao dar ordens aos seus homens. O tom que fazia criminosos endurecidos recuarem. 7 meses. A verdade escapou antes que eu pudesse impedi-la. Observei-o fazer as contas. Observei o momento exato em que ele percebeu. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Um músculo saltou em sua mandíbula. O guarda-costas corpulento se mexeu nervosamente. Até ele podia sentir o perigo irradiando de Dante como o calor de uma fornalha. Meu. Outra afirmação. Absoluta. Inquestionável. É meu? Sua voz baixou para algo letal. Todos os meus instintos gritavam para eu mentir, para me proteger, proteger esse bebê do mundo em que Dante vivia. Um mundo de violência e dinheiro sujo, de inimigos e traições, de segredos que matavam. Mas eu nunca fui boa em mentir para ele. Ele sempre foi capaz de ver através de mim. Sim, a palavra mal saiu dos meus lábios. A temperatura na lanchonete caiu drasticamente. Dante ficou absolutamente imóvel. O tipo de quietude que vem antes de uma explosão. Seus olhos se transformaram em gelo negro. Você está carregando meu filho há 7 meses e não me contou. Eu fui embora por um motivo, Dante. Que motivo poderia ser? Você matou alguém? Minha voz falhou ao dizer. Eu vi você. Eu vi o que você fez com Marco. Marco, seu ex-sócio, o homem que roubou dele, traiu ele. Eu entrei no armazém de Dante procurando por ele, querendo surpreendê-lo com a notícia de que estava grávida. Em vez disso, eu o encontrei parado ao lado do corpo quebrado de Marco, com sangue nos nós dos dedos e morte nos olhos. Eu corri, fiz as malas e desapareci na noite, levando nada além das roupas que vestia e do bebê que crescia dentro de mim. Achei que tinha sido cuidadosa. Achei que tinha apagado meus rastros. Mas Dante Moretti não desistia do que lhe pertencia. E eu tinha acabado de confirmar que esse bebê, o bebê dele, também lhe pertencia. Precisamos conversar. Ele deu mais um passo em minha direção. Não temos nada para conversar. Eu me abaixei, fazendo uma careta com a dor na parte inferior das costas, e comecei a recolher os pedaços maiores de vidro quebrado. Minha mão tremia tanto que os cacos batiam uns nos outros. Sofia, você precisa ir embora. Eu não olhei para ele. Não conseguia. Se olhasse para ele, me lembraria. Me lembraria de como era ser amada por Dante Moretti, de ser acarinhada, protegida, adorada, antes de aprender o preço dessa proteção. Não vou embora sem você. A certeza em sua voz fez meu sangue gelar. Era por isso que eu tinha fugido, por essa convicção absoluta de que ele era meu dono, que eu era sua para comandar, sua para guardar. Dante não pedia, ele tomava, ele reivindicava, ele possuía. Mel apareceu com um esfregão e uma pá de lixo. Tudo bem aqui, Sofia. Abri a boca para dizer não, para pedir que ele chamasse a polícia.
Mas o que eu diria? Que meu ex-namorado era um chefe da máfia, que eu estava grávida dele, que eu tinha testemunhado um assassinato. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus. Estamos bem. Minha noiva só teve um pequeno acidente. Estou aqui para levá-la para casa. Noiva. A palavra saiu da minha boca. Temos muito o que discutir. Seu tom era de aço envolto em seda. Então, para Mel. Vou pagar pelos danos e pelo tempo dela. Ela não vai voltar. Espere um minuto. Mel começou. O magro guarda-costas tirou uma carteira, a carteira de Dante, e contou várias notas. Mais dinheiro do que eu ganhava em um mês. Ele as colocou no balcão com o tipo de determinação que encerra discussões. Mel olhou para o dinheiro, olhou para mim, olhou para a expressão fria e implacável de Dante. Bem, se é isso que a senhora quer. Não é, eu disse desesperadamente. Dante, você não pode simplesmente, o quê? Ele se aproximou até que eu pudesse sentir seu cheiro. Colônia cara. Couro. Algo mais sombrio por baixo. Pólvora. Talvez perigo. Não posso cuidar da minha namorada grávida. Não posso garantir a segurança do meu filho. Não posso proteger o que é meu. Não sou mais sua. Sua mão se ergueu e eu recuei antes que pudesse me conter. Mas ele não me tocou. Apenas ficou ali, Tucson, e com os dedos a centímetros do meu rosto, tremendo com a contenção. Você sempre foi minha, cara Mia. Você apenas esqueceu por um tempo. Mas você está carregando meu bebê, meu herdeiro. Você realmente acha que vou deixar você definhar neste buraco, trabalhando até a morte? A pior parte era a preocupação em sua voz. Preocupação genuína. Dante sempre foi capaz de fazer isso. Fazer sua obsessão soar como amor. Fazer suas posses soarem como proteção. Eu posso cuidar de mim mesma. Seus olhos percorreram meu corpo novamente, absorvendo cada detalhe do meu cansaço, claramente. A palavra cortou mais fundo do que qualquer faca, porque ele estava certo. Eu mal estava sobrevivendo, trabalhando em turnos duplos, morando em um quarto acima de uma lavanderia, comendo ramen no jantar. O bebê merecia algo melhor, eu merecia algo melhor, mas algo melhor não vinha de um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue. Dante, por favor. Odiei o tom suplicante da minha voz. Apenas vá. Não sem você. Ele pegou o celular e digitou algo rapidamente. Meu carro estará aqui em 2 minutos. Você pode sair comigo agora com dignidade. Ou posso carregá-la para fora. A escolha é sua, Sofia. Mas, de qualquer forma, você virá para casa comigo. E isso é sequestro. Isso é proteger minha família. Sua voz baixou para algo quase terno. Quase. Você pode me odiar amanhã. Hoje à noite você precisa descansar, comer, receber cuidados médicos. Olhe para você. Quando foi a última vez que você dormiu? Dormiu de verdade? Lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu estava tão cansada, tão insuportavelmente, impossivelmente cansada. E o bebê estava chutando de novo. Uma lembrança vibrante da vida pela qual eu era responsável. A vida que merecia mais do que eu podia dar. Uma noite eu me ouvi dizer, eu vou com você por uma noite. Descanse um pouco. Depois conversamos sobre isso como adultos. O sorriso que se formou nos lábios de Dante era pura vitória. Ele sabia tão bem quanto eu que uma noite se transformaria em 2, depois em 3, depois em para sempre, porque Dante Moretti nunca desistia. A porta da lanchonete se abriu e outro homem entrou, mais velho, de cabelos grisalhos, vestindo um terno quase tão caro quanto o de Dante. Ele acenou com a cabeça respeitosamente. O carro está pronto, senhor. Ótimo! A mão de Dante finalmente fez contato, pousando possessivamente na parte inferior das minhas costas doloridas. O toque enviou uma descarga elétrica pela minha espinha, e eu odiei meu corpo por lembrar, por desejar. Vamos para casa, amore. Deixei que ele me guiasse até a porta, passando pelos clientes que nos encaravam, passando pela expressão confusa de Mel. O ar noturno me atingiu como uma parede quando saímos, denso e pesado com a promessa de chuva. Um SUV preto estava parado na calçada, com janelas à prova de balas, exatamente como eu imaginava. O motorista abriu a porta traseira. Dante me ajudou a entrar como se eu fosse feita de vidro. Seu toque era gentil, apesar do aço por baixo. Os assentos de couro eram macios, muito mais macios do que qualquer coisa que eu tivesse tocado nos últimos meses. O ar-condicionado beijou minha pele superaquecida. Dante deslizou ao meu lado, perto o suficiente para que nossas coxas se tocassem. A porta se fechou com um baque final pesado. O SUV entrou suavemente no trânsito. Eu havia escapado de Dante Moretti uma vez, mas olhando para seu perfil na escuridão, para o queixo possessivo,
e a maneira protetora com que sua mão já havia se movido para descansar sobre minha barriga inchada, eu sabia com absoluta certeza que nunca mais escaparia dele. A cobertura era exatamente como eu me lembrava, e nada como eu me lembrava. As janelas do teto da Flórida davam vista para a cidade, uma extensão cintilante de luzes que parecia quase bonita dessa altura. Quase inocente, como se você não pudesse ver a podridão por baixo, a violência que mantinha aquelas luzes acesas. Os móveis eram modernos e caros, todos com linhas limpas e cores suaves. Tudo imaculado, tudo perfeito, tudo uma gaiola. Fiquei parada na sala de estar, sentindo-me extremamente deslocada com meu uniforme manchado e sapatos remendados com fita adesiva. O bebê chutou, um movimento ondulante por toda a minha barriga, e eu estremeci. Minhas costas estavam doendo agora. A dor surda que vinha aumentando o dia todo, agravando-se até roubar meu fôlego. Dante estava ao telefone, falando rapidamente em italiano com alguém. Sua voz era seca, autoritária. Com toda a sua imponência, o guarda-costas corpulento, que eu ouvi Dante chamar de Luca, ficava parado na porta como uma sentinela. O magro tinha desaparecido em algum lugar nas profundezas da cobertura. Eu deveria correr. Eu deveria correr para o elevador, tentar fugir, enquanto Dante estava distraído. Mas meus pés doíam, minhas costas doíam, tudo doía, e o sofá de couro parecia tão macio, tão convidativo. Quando foi a última vez que me sentei em algo que não fosse mantido unido com fita adesiva e orações? Sente-se antes que caia. A voz de Dante interrompeu meus pensamentos. Ele havia terminado a ligação e me observava com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Você está cambaleando. Estou bem. Você está exausta. Ele atravessou a sala em 3 longos passos e segurou meu cotovelo com a mão. O toque era gentil, mas firme, guiando-me em direção ao sofá, quer eu quisesse ir ou não. Sente-se agora. Eu queria discutir, queria manter um pouco de independência, mas meus joelhos cederam no momento em que tentei me sentar nas almofadas. E, de repente, as mãos de Dante estavam na minha cintura, me apoiando, me ajudando a sentar com um cuidado que fez minha garganta apertar. Quando foi a última vez que você comeu? Ele perguntou. Tomei café da manhã. Já passa da meia-noite. Tente novamente. Desviei o olhar. A verdade era que eu tinha comido metade de um bagel velho por volta do meio-dia. O dinheiro estava curto. A comida era cara. Eu estava economizando cada centavo para quando o bebê nascesse, para comprar fraldas, fórmula e todas as coisas de que precisaria. Dante cerrou os dentes. Cristo, você está se matando de fome. Estou me virando. Você está grávida de 7 meses e trabalhando no turno da noite em uma lanchonete. Isso não é dar conta, Sofia. Isso é... Ele engoliu o que ia dizer, controlando-se visivelmente. Luca, peça para Maria preparar algo. Sopa, macarrão, algo leve para o estômago. E ligue para o Dr. Russo. Diga que preciso dele aqui em 1 hora. Não preciso de médico, protestei. Você não faz pré-natal há 7 meses. Eu fui a uma clínica. A gratuita, em uma clínica gratuita. Sua voz baixou para um tom perigoso. Você tem levado meu filho a uma clínica gratuita. Seu filho? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Você nem sabia sobre esse bebê até 2 horas atrás. Você não pode simplesmente voltar à minha vida e começar a fazer exigências. Eu tenho todo o direito. Você não tem nenhum direito. Lutei para me levantar, ignorando a forma como minha visão estava embaçada. Eu fui embora por causa do que você é, Dante. Do que você faz. Não vou criar uma criança nesse mundo. Ele se aproximou, invadindo meu espaço, sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Que mundo é esse exatamente? O mundo onde você tem um teto sobre sua cabeça. Comida no estômago, cuidados médicos, proteção. O mundo onde as pessoas morrem, Dante, onde você as mata com suas próprias mãos. Algo brilhou em sua expressão. Talvez dor ou arrependimento, mas desapareceu rápido demais para ter certeza. Marco traiu a família. Ele sabia das consequências. Ele era uma pessoa, um ser humano. Ele era um traidor que teria matado todos nós. A mão de Dante se ergueu, segurando meu rosto com uma gentileza que contradizia o tom severo de sua voz. Você acha que eu queria que você visse isso? Você acha que eu queria você perto dessa parte da minha vida? Eu mantive você separada por um motivo. Mantive-me ignorante. Você quer dizer, manteve você segura? Seu polegar roçou minha maçã do rosto, e eu odiei a maneira como me inclinei para o toque.
7 meses não foram suficientes para esquecer como suas mãos eram boas na minha pele. Você tem ideia do que teria acontecido se meus inimigos soubessem sobre você? Se descobrissem que você estava grávida? Eu deslizei pela minha espinha. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha considerado que fugir poderia colocar o bebê em mais perigo. Não menos. Exatamente. Ele leu minha expressão como um livro. Você desapareceu sem dizer uma palavra. Sem proteção, sem segurança, sem nada. Você sabe quantas noites sem dormir eu tive, me perguntando se você estava viva ou morta, se alguém tinha te encontrado e te usado para chegar até mim. Você não tentou me encontrar. Seu riso foi amargo. Eu tinha todos os recursos à minha disposição para procurar por você. Todos os contatos, todos os favores devidos. Você é boa em se esconder, cara Mia. Melhor do que eu imaginava, mas não boa o suficiente, não mais. A implicação pairou no ar entre nós. Ele tinha me encontrado agora e não iria desistir. Uma mulher apareceu da cozinha. Maria, eu imaginei. Ela tinha cerca de 50 anos, olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Ela carregava uma bandeja cheia de comida, minestrone fumegante, pão fresco, um copo de leite. Para a senhora, ela disse, colocando a bandeja na mesa de centro. Seus olhos se suavizaram quando pousaram na minha barriga. Você precisa comer, querida. Pelo bambino. O cheiro da sopa fez meu estômago se contrair com uma fome repentina e avassaladora. Quando foi a última vez que eu comi uma refeição de verdade? Algo quente e caseiro, e não do micro-ondas. Dante me guiou de volta ao sofá, com a mão firme nas minhas costas. Coma! Conversaremos depois. Eu queria recusar, queria manter meu orgulho, minha independência, mas o bebê estava fazendo ginástica na minha barriga, e minhas mãos tremiam quando peguei a colher. A primeira colherada foi divina, rica e saborosa, com vegetais e macarrão, e provavelmente mais calorias do que eu havia consumido em uma semana. Tentei comer devagar, tentei manter alguma dignidade, mas estava com tanta fome, uma fome tão desesperadora, que me vi devorando a sopa como um animal faminto. Dante me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Satisfação, talvez, ou possessividade. Com ele, geralmente eram as duas coisas. Melhor? Ele perguntou quando terminei. Acenei com a cabeça sem confiar na minha voz. O calor da comida se espalhava por mim, fazendo-me perceber o quanto eu estava com frio, cansada, perto de desmoronar. Maria retirou a bandeja com um sorriso gentil e desapareceu de volta na cozinha. Luca também havia desaparecido, deixando-nos sozinhos na ampla sala de estar. As luzes da cidade cintilavam além das janelas, indiferentes ao drama que se desenrolava nesta torre dourada. O doutor Russo chegará em breve, disse Dante, sentando-se no sofá ao meu lado. Não vai tocar em você, mas estará perto, sempre perto. Ele é o melhor obstetra da cidade. Ele vai examiná-la, garantir que está tudo bem com o bebê. Eu disse que tenho recebido cuidados em uma clínica gratuita. Sua voz era monótona. Onde provavelmente te examinaram por 5 minutos e mandaram você embora. Isso não é bom o suficiente. Não para você. Não para meu filho. Seu filho. Ele continuou dizendo isso, reivindicando seu direito com palavras, com proximidade, com a força de sua presença. Por que isso importa tanto? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Você tem tudo. Dinheiro, poder, respeito. Por que você se importa com um bebê? O olhar que ele me lançou poderia derreter aço. Porque é nosso bebê, seu e meu. Uma parte de nós dois. Sua mão se moveu para minha barriga, assentando-se ali com uma possessividade que me deixou sem fôlego. E porque passei 7 meses pensando que você tinha ido embora para sempre, 7 meses no inferno, me perguntando se eu voltaria a te ver. E agora você está aqui carregando meu ar. E você acha que vou deixar você ir embora de novo. O bebê chutou contra a palma da mão dele. Observei os olhos de Dante se arregalarem, depois suavizarem com algo que parecia quase admiração. Você sentiu isso? Sua voz estava abafada, reverente. Tem feito isso o dia todo. Tentei parecer irritada, mas a verdade era que compartilhar esse momento com ele me fazia sentir bem de uma forma que me aterrorizava. Fica mais ativo à noite, como o pai dele. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Dante. É um menino. Não sei. Não pude pagar o ultrassom. O sorriso desapareceu. Sua mão apertou minha barriga, protetora e possessiva na mesma medida. Isso vai mudar agora. Hoje à noite você terá tudo o que precisa. Tudo o que você deveria ter tido desde o início. Dante, sem discussões. Sofia, você não vai mais viver na pobreza. Não vai mais trabalhar até a morte. Não vai mais fingir que não precisa de mim.
Sua outra mão segurou meu rosto, forçando-me a olhar nos seus olhos. Eu falhei com você. Deixei você ver algo que nunca deveria ter visto e afastei você. Mas não vou falhar com nosso filho. Não vou falhar com você novamente. Você não pode simplesmente fazer tudo isso desaparecer com dinheiro e palavras bonitas. Observe-me, a campainha tocou. Um som suave e melódico que parecia absurdamente civilizado, dada a tensão que pairava entre nós. Luca reapareceu para atender e, momentos depois, um homem distinto na casa dos 60 anos entrou carregando uma maleta médica. Doutor Russo, Dante ficou de pé, apertando a mão do homem. Obrigado por vir em tão pouco tempo. Claro, Sr. Moretti. Os olhos do médico me encontraram profissional e gentil. E esta deve ser a jovem. Como você está se sentindo, minha querida? Cansada? Admiti que estava dolorida. Perfeitamente normal aos 7 meses. Mas vamos dar uma olhada, certo? Sr. Moretti, se você pudesse nos dar um pouco de privacidade. Não. A voz de Dante foi categórica. Eu fico. O doutor Russo olhou para mim, questionador. Eu deveria ter dito que sim. Deveria ter aproveitado essa oportunidade para falar em particular com o médico, mas parte de mim, a parte traidora e exausta que se lembrava de como era ser amada por Dante Moretti, queria que ele estivesse lá. Tudo bem, ouvi-me dizer. O exame foi minucioso. O doutor Russo verificou minha pressão arterial, ouviu os batimentos cardíacos do bebê, mediu minha barriga. Sua expressão ficou mais séria enquanto trabalhava. Sua pressão arterial está elevada, ele disse finalmente. Não perigosamente, mas mais alta do que eu gostaria. E você está abaixo do peso para esta fase da gravidez. Você tem sentido algum inchaço nas mãos ou nos pés? Um pouco, admiti, especialmente depois de longos turnos. Longos turnos? Ele ergueu as sobrancelhas. Que tipo de trabalho você tem feito? Ela é garçonete, disse Dante com a voz tensa. Era garçonete. Agora não é mais. O doutor Russo assentiu lentamente. Vou recomendar repouso na cama pelo restante da gravidez. Apenas atividades leves, sem estresse, sem trabalho físico, e você precisa ganhar pelo menos 4,5 quilos antes do parto. Repouso na cama? O pânico tomou conta do meu peito. Não tenho condições financeiras para isso. Dinheiro não é problema, interrompeu Dante. Tudo o que ela precisar, tudo o que o bebê precisar. O custo é irrelevante. O médico pegou um bloco de receitas e rabiscou algumas anotações. Vitaminas pré-natais de alta qualidade, não as genéricas. Suplementos de ferro. Quero vê-la 2 vezes por semana para acompanhamento. E vou marcar um ultrassom para amanhã de manhã no meu consultório. Precisamos verificar o desenvolvimento do bebê, garantir que tudo esteja progredindo normalmente. Amanhã de manhã. Como se eu fosse ficar aqui, como se eu já tivesse desistido. Mas para onde mais eu poderia ir? De volta para o meu quarto acima da lavanderia. De volta a trabalhar em turnos duplos enquanto minha pressão arterial subia e o bebê sofria. O doutor Russo arrumou sua bolsa, lançou um longo olhar cheio de significado para Dante e saiu com a promessa de voltar em alguns dias. Luca o acompanhou até a porta, deixando Dante e eu sozinhos novamente na silenciosa cobertura. Você precisa descansar, disse Dante. Venha, vou mostrar seu quarto. Meu quarto? Você achou que eu iria fazer você dividir o meu? Algo brilhou em seus olhos. Talvez mágoa. Sei que você não está pronta para isso. Ainda não. Mas você vai ficar aqui, Sofia. Com conforto, em segurança. Onde posso garantir que você e o bebê sejam bem cuidados. Ele me ajudou a levantar, com a mão firme em meu cotovelo. Caminhamos por um corredor repleto de obras de arte caras. Passamos por portas fechadas que provavelmente levavam a quartos que eu nunca veria. Ele parou na última porta e a abriu. O quarto era lindo. Uma cama enorme com lençóis brancos impecáveis. Janelas com vista para a cidade, uma porta que eu imaginei que levasse a um banheiro privativo. Tudo limpo, bonito e totalmente diferente da vida que eu levava. Há roupas no armário, disse Dante. Pedi a Maria para comprar algumas coisas quando percebi que você estava grávida. Roupas de maternidade, confortáveis, tudo no seu tamanho. Olhei para ele. Você comprou roupas de maternidade para mim hoje à noite. Fiz uma ligação. O dinheiro fala mais alto. Ele foi até a cômoda e tirou um pijama de aparência macia. Isso deve servir. O banheiro é ali, totalmente equipado com tudo o que você pode precisar. Toalhas, produtos de higiene pessoal, tudo. As implicações de suas palavras caíram sobre mim como um cobertor pesado. Você estava planejando isso antes mesmo de me encontrar. Você ia me trazer para cá. Estou procurando por você há 7 meses, cara meia. Claro que estava planejando para quando te encontrasse. Ele colocou o pijama na cama e então se virou para me encarar.
É aqui que você pertence. Comigo, segura, protegida, presa, amada. Ele diminuiu a distância entre nós, suas mãos emoldurando meu rosto com uma ternura que fez meus olhos arderem. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você odeia o que eu sou, o que eu faço. Mas eu te amo, Sofia. Eu te amo desde o momento em que você entrou na minha vida. E eu vou queimar esta cidade inteira antes de deixar qualquer coisa acontecer com você ou com nosso filho. Isso não é amor, Dan. Isso é obsessão. Com você, amore, são a mesma coisa. Ele pressionou a testa contra a minha e eu podia senti-lo tremendo. Tremendo de verdade. Fique, por favor, me dê uma chance de provar que posso ser o que você precisa. O que nosso bebê precisa. Eu deveria dizer não. Deveria lutar contra isso. Mas eu estava tão cansada, e ele era tão caloroso, e a cama parecia tão macia. Uma semana, sussurrei. Vou ficar por uma semana. Se eu não estiver feliz. Se eu não conseguir fazer isso, você me deixa ir. Você nos deixa ir. Era uma mentira. E nós dois sabíamos disso. Dante Moretti nunca me deixou ir. Mas ele acenou com a cabeça mesmo assim, entrando na ficção. Uma semana. Vou provar para você que é aqui que você pertence. Ele beijou minha testa, gentilmente, e então saiu. Fechando a porta suavemente atrás de si, fiquei parada no lindo quarto, com a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer sob minha palma. Lá fora, um trovão ressoou. A tempestade que ameaçava a noite toda finalmente estava chegando, e eu não conseguia me livrar da sensação de que tinha feito um pacto com o próprio diabo. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o cheiro de café fresco vindo por baixo da porta. Por um momento, não me lembrei onde estava. Então, tudo voltou à minha mente. A lanchonete, Dante, a cobertura. Eu adormeci quase no momento em que minha cabeça tocou o travesseiro, exausta demais até para tomar banho. Agora, a luz da manhã pintava o quarto, com tons dourados, e meu corpo se sentia um pouco mais humano do que nas últimas semanas. O bebê estava quieto pela primeira vez. Uma pequena misericórdia. Passei a mão sobre a barriga, sentindo o inchaço firme sob o pijama emprestado. Ele se encaixava perfeitamente de algodão macio que não apertava nem incomodava. Até o cós elástico era confortável. Uma batida na porta me deixou tensa. Entre, chamei, meio que esperando Dante. Mas foi Maria quem entrou, carregando outra bandeja. Essa continha um banquete. Ovos mexidos, torradas, frutas frescas, suco de laranja e aquele café que eu havia sentido o cheiro. Bom dia, senhora. O senhor Moretti me pediu para lhe trazer o café da manhã. Não precisa me chamar assim, eu disse, lutando para me sentar. A cama era tão macia que eu praticamente afundei nela. Sofia está bem. Ela sorriu, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Como quiser. Mas o senhor Moretti foi bem claro sobre garantir que você se alimente bem. Ele está muito preocupado com você e com o bebê. Onde ele está? Atendendo ligações em seu escritório. Ele está acordado desde o amanhecer. Ela foi até a janela e abriu completamente as cortinas. A cidade se estendia abaixo de nós, parecendo quase limpa à luz da manhã. Ele queria que eu lhe dissesse que sua consulta com o Dr. Russo é às 10 horas. O carro estará pronto quando você estiver. O ultrassom. Eu quase havia esquecido. Minha mão moveu-se protetora para minha barriga novamente. Obrigada, Maria. Ela parou na porta. Se me permite dizer, signo Sofia, é bom que você esteja aqui. Trabalho para o Sr. Moretti há 5 anos. Nunca o vi como ele estava nos últimos meses. Como um homem assombrado. O que quer que tenha acontecido entre vocês, ele te ama muito. Ela saiu antes que eu pudesse responder e fiquei feliz, porque o que eu poderia dizer? O amor de um homem como Dante era uma faca de 2 gumes. Ser amada por alguém capaz de tanta violência me aterrorizava. Comi devagar, saboreando cada mordida. Os ovos estavam perfeitamente cozidos, as frutas frescas e doces. Comida de verdade preparada com cuidado, não o ramen barato e os bagels velhos com os quais eu vinha sobrevivendo. Depois do café da manhã, finalmente me permiti explorar o banheiro. Era maior do que todo o meu apartamento, todo em mármore e com acessórios reluzentes. O chuveiro tinha vários bicos e parecia algo saído de um spa. Frascos de shampoo e condicionador caros estavam alinhados nas prateleiras. Marcas que eu só tinha visto em revistas. Fiquei mais tempo do que o necessário no chuveiro, deixando a água quente aliviar a dor constante nas minhas costas. Quando finalmente saí, enrolada em uma toalha mais macia do que qualquer outra que eu já tivesse tocado, encontrei o armário. Maria havia mencionado que ele estava cheio de vestidos de maternidade, blusas macias, calças confortáveis com cós elástico, tudo do meu tamanho.
como Dante havia dito. Passei os dedos pelos tecidos. Materiais de qualidade, marcas caras. Cada peça provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. Escolhi um vestido azul marinho simples que caía sobre minha barriga sem ficar justo, combinado com sapatilhas confortáveis. O espelho me mostrou uma mulher diferente daquela que trabalhava na lanchonete do Mel. Limpa, descansada, quase normal. Quase. Outra batida. Desta vez, quando eu chamei, Dante entrou. Ele estava diferente desde a noite anterior. Calças escuras, uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas. Casual para ele, mas ainda assim imaculadamente combinado. Seus olhos percorreram meu corpo, observando o vestido, o jeito como eu prendi meu cabelo úmido para trás. Você está melhor, ele disse. Dormiu como uma pedra? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, e eu estremeci com a ironia involuntária. Sua boca se contraiu, mas ele não comentou. O carro está pronto. Devemos sair logo se quisermos chegar a tempo à consulta. Dante, sobre ontem à noite. Conversaremos depois. Ele se aproximou, colocando a mão na minha cintura, num gesto que estava se tornando familiar. Possessivo, protetor. No momento, quero ter certeza de que meu filho está saudável. É tudo o que importa. O filho dele, não nosso filho. A distinção doeu mais do que deveria. A viagem até o consultório do Dr. Russo foi silenciosa. Dante sentou-se ao meu lado no banco de trás do SUV. Luca dirigia, com outro guarda-costas no banco do passageiro. A cidade passava pelas janelas escurecidas. Pessoas vivendo suas vidas normais, sem saber do homem perigoso que circulava pelas ruas. A mão de Dante encontrou a minha, entrelaçando nossos dedos. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido alguma distância, mas seu toque era caloroso, firme, e parte de mim, a parte que se lembrava de amá-lo, ansiava por ele. O consultório do Dr. Russo ficava em um prédio médico exclusivo, daqueles com piso de mármore e obras de arte originais nas paredes. Fomos conduzidos pela sala de espera até uma suíte privada. Sem espera, sem formulários para preencher, apenas atenção imediata e personalizada. Bom dia, o Dr. Russo nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Pronta para ver seu bebê? Minha garganta apertou. Em 7 meses, eu nunca tinha feito um ultrassom de verdade. A clínica gratuita usava um aparelho portátil que me dava apenas as informações mais básicas, que o bebê estava vivo, que havia batimentos cardíacos. Mas isso era diferente. A sala de exames tinha equipamentos de última geração. O Dr. Russo me pediu para deitar na mesa e me ajudou a posicionar meu vestido para expor minha barriga. O gel estava frio, fazendo-me suspirar. Dante ficou ao meu lado, sua mão encontrando a minha novamente. Senti sua tensão. Vi como seu maxilar estava cerrado. Então, o Dr. Russo pressionou o transdutor contra minha barriga e a tela ganhou vida. Uma pessoa minúscula, braços, pernas, uma cabeça, se movendo, mudando, real de uma forma que fez meu coração apertar. Aí está seu bebê, disse Luke, com voz calorosa. Batimento cardíaco bom e forte. Deixe-me fazer algumas medições. Eu não conseguia tirar os olhos da tela. Do milagre dessa vida que eu carregava, sentindo chutes e movimentos, mas nunca realmente vendo até agora. Você gostaria de saber o sexo? Perguntou o Dr. Russo. Olhei para Dante. Seus olhos estavam fixos na tela, e havia algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Admiração, espanto, medo. Sim, disse ele com a voz rouca. Por favor, o Dr. Russo moveu o transdutor, posicionando-o cuidadosamente. Parabéns! Você vai ter um filho. Um filho? Um menino? Eu ia ter um filho do Dante. Senti a mão do Dante apertar a minha. Vi-o engolir em seco. Um filho, repetiu ele como se não conseguisse acreditar. Tudo parece estar bem, continuou o Dr. Russo, fazendo medições, verificando vários ângulos. O bebê está a crescer normalmente. Coração, pulmões, rins, tudo a desenvolver-se normalmente. Mas quero continuar a monitorizar a sua pressão arterial, Sofia. E quero que continue com o repouso na cama. Sem exceções. Eu entendo. Eu consegui. A consulta continuou. Mais medições, mais instruções, prescrições de vitaminas e suplementos. O Dr. Russo imprimiu várias imagens de ultrassom e as entregou a Dante, que as estudou como se elas contivessem os segredos do universo. Quando finalmente saímos, voltando para a luz do sol, Dante estava mais quieto do que eu jamais o tinha visto. Ele segurava as imagens de ultrassom com cuidado, reverência, enquanto Luca abria a porta do carro. Mas não voltamos para a cobertura.
Em vez disso, o SUV seguiu em uma direção diferente, em direção ao exclusivo bairro comercial. Para onde estamos indo? Perguntei. Fazer compras? A voz de Dante estava controlada, mas eu podia ouvir a emoção por trás dela. Meu filho precisa de coisas. Um berçário, roupas, tudo. Dante, isso não é necessário. É absolutamente necessário. Ele se virou para mim, e a intensidade em seus olhos me tirou o fôlego. Perdi 7 meses, Sofia. 7 meses de consultas médicas, de sentir ele chutar, de ver você crescer com meu filho. Não posso recuperar esse tempo, mas posso garantir que, a partir de agora, vocês dois terão tudo o que precisarem. Paramos em frente a uma boutique de bebês de luxo, o tipo de lugar que eu nunca ousaria entrar antes, onde um único macacão provavelmente custaria mais do que meu orçamento semanal para compras de supermercado. Os funcionários reconheceram Dante imediatamente, ou pelo menos reconheceram o dinheiro quando o viram. Uma mulher bem vestida na casa dos 40 se aproximou com um sorriso profissional. Senhor Moretti, seja bem-vindo. Como podemos ajudá-lo hoje? Minha parceira está grávida, de 7 meses. Precisamos de tudo para o quarto do bebê. O melhor que vocês tiverem. Dinheiro não é problema. Os olhos da mulher se arregalaram ligeiramente. Então ela ficou totalmente profissional. Claro, por aqui. Temos várias coleções premium. O que se seguiu foi surreal. Dante percorreu a loja com intensidade concentrada, apontando para móveis, berços, trocadores. A equipe se apressou para acompanhá-lo, pegando itens, fazendo anotações, discutindo opções de entrega. Dante, isso é demais, protestei quando ele escolheu o que devia ser a 5ª roupa consecutiva. Não é suficiente. Ele segurou um macacão azul minúsculo com veleiros estampados e algo em sua expressão fez meu peito doer. Ele merece tudo, Sofia. Tudo o que eu puder lhe dar. Ele precisa de amor, não de coisas. Ele terá os dois. Dante colocou o macacão de lado e se virou para mim. Deixe-me fazer isso. Deixe-me sustentar minha família. É tudo o que sei fazer. A vulnerabilidade em sua voz me comoveu. Esse era o homem por quem eu me apaixonei. Aquele que estava por trás da violência e do perigo. Aquele que podia ser gentil quando queria. Tudo bem, sussurrei, mas nada muito exagerado. Seu sorriso foi breve. Rai, tarde demais para isso, amorio. Quando saímos, Dante tinha comprado o suficiente para encher um pequeno armazém. A boutique prometeu entrega em 2 dias, e Dante pagou um extra para que profissionais fossem ao apartamento para montar o quarto do bebê. Almoçamos em um restaurante tranquilo, outro lugar onde Dante era claramente conhecido, onde nos deram a melhor mesa em um canto privado. Ele pediu para nós 2 opções saudáveis com proteína extra e ficou de olho para garantir que eu comesse tudo. Você vai me deixar gorda, eu disse, terminando minha 2ª porção de salmão. Você deve ganhar peso, ordens do médico. Mas havia calor em seus olhos, algo quase brincalhão. Além disso, você é linda, grávida ou não. O elogio me fez corar. Desviei o olhar, concentrando-me no meu copo d'água. Você não pode simplesmente voltar para a minha vida com seu charme, Dante. Não estou tentando te encantar. Estou tentando cuidar de você. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha com a dele. Sei que você está com medo. Sei que acha que sou perigoso. E você está certa. Eu sou. Mas nunca para você. Nunca para o nosso filho. Tudo o que faço, tudo o que sou, é para proteger as pessoas que amo. Mesmo que isso signifique matá-las, a pergunta saiu mais aguda do que eu pretendia. Sua mão apertou a minha. Marco traiu a família. Ele vendeu informações aos nossos inimigos que poderiam ter matado 30 pessoas, incluindo você, se alguém soubesse sobre você. O que você gostaria que eu tivesse feito, Sofia? Deixado ele ir embora. Deixado ele colocar mais vidas em risco. Devia haver outra maneira. No meu mundo não há. Sua voz era monótona, definitiva. Não espero que você entenda. Nem quero que você entenda. Mas preciso que aceite que este é quem eu sou. O que eu sou. E farei o que for preciso para manter você e nosso filho seguros. O peso de suas palavras pairou sobre a mesa como uma presença física. Essa era a escolha, então. Aceitar Dante completamente, o bom e o terrível, ou ir embora. Deixar essa vida de segurança e conforto e voltar a lutar sozinha. Mas ainda era uma escolha. Olhando para o rosto dele, para a certeza absoluta em seus olhos, eu sabia que ele nunca me deixaria ir. Uma semana, um mês, um ano, não importava. Dante Moretti havia decidido que eu era dele. E o que Dante decidia se tornava realidade. Quero ver onde você trabalha, eu disse de repente. Os negócios legítimos, não as outras coisas. Mas quero entender o que você faz durante o dia. A surpresa passou rapidamente por seu rosto. Por quê?
Porque se vou criar nosso filho neste mundo, preciso saber tudo, não apenas as partes bonitas que você me mostra. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Tudo bem, esta tarde vou te mostrar. Saímos do restaurante e fomos até um prédio comercial no distrito financeiro. Dante era dono dos 3 andares superiores, negócios legítimos de importação e exportação, propriedades imobiliárias, empresas de investimento, tudo perfeitamente legal, tudo gerando lucros enormes. Seu escritório era impressionante. Mais janelas, móveis mais caros, uma mesa que provavelmente custava mais do que um carro. Mas o que me impressionou foi como ele parecia natural ali, de terno, fechando negócios, revisando contratos. Este era o homem que o mundo via, bem-sucedido, poderoso, legítimo. A maior parte do que faço é legal, disse ele, sentando-se na beirada da mesa, enquanto eu me acomodava em uma das cadeiras de couro. Minhas costas estavam doendo novamente, e ele percebeu imediatamente, franzindo a testa com preocupação. Os outros aspectos são necessários: proteção do território, garantir que as pessoas que trabalham para mim, que dependem de mim, fiquem seguras. A máfia, eu disse sem rodeios. La família, ele corrigiu. Família, não é o que você vê nos filmes, Sofia. É sobre lealdade, honra, cuidar dos nossos e matar as pessoas que traem essa lealdade. Seu maxilar se contraiu quando necessário. Sim, nós nos olhamos através do escritório caro. Lá fora, a cidade fervilhava com uma vida inconsciente. Não posso fazer parte disso, eu disse finalmente. A violência. Não posso. Não vou expor nosso filho a isso. Você não precisará fazer isso. Dante se aproximou, agachando-se na frente da minha cadeira para ficarmos no mesmo nível dos olhos. Essa parte da minha vida permanece separada. Você e o bebê estarão protegidos de tudo isso. Eu juro. Você não pode prometer isso. Não completamente. Eu posso e vou prometer. Suas mãos encontraram minha barriga novamente. Aquele toque possessivo e protetor. Ele vai crescer seguro, amado. Ele terá a melhor educação, as melhores oportunidades. Ele nunca vai querer nada, exceto um pai que não seja um criminoso. As palavras pairaram no ar entre nós, brutais e honestas. O rosto de Dante endureceu. Eu sou o que sou, Sofia. Não vou pedir desculpas por isso, mas serei um bom pai. Vou amá-lo, protegê-lo, morrer por ele se necessário. Você pode dizer o mesmo dos homens que conheceu naquela lanchonete? Aqueles que olhavam para você como se você não fosse nada. Ele tinha razão. E eu o odiei por isso. Preciso de tempo, eu disse, para pensar, para processar tudo isso. Você tem 1 semana. Esse foi o nosso acordo. Ele ficou me ajudando a me levantar. Mas vou te dizer agora, cara meia, no final dessa semana, você não vai querer ir embora. Porque, apesar de tudo, você ainda me ama. Vejo isso nos seus olhos toda vez que você olha para mim. O amor nem sempre é suficiente. Para nós tem que ser. Ele me puxou para perto, com a mão segurando minha nuca. Porque não vou deixar você ir. Não agora. Nunca. Você e nosso filho são meus, e eu protejo o que é meu. A certeza em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, quando seus braços me envolveram e senti sua força sólida, senti algo completamente diferente. Segurança, proteção, carinho. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. 3 dias se passaram em um borrão de consultas médicas, entregas e a presença constante e avassaladora de Dante. O quarto do bebê tomou forma com uma rapidez assustadora. Designers profissionais transformaram o quarto ao lado da suíte master de Dante em algo saído de uma revista. Tons suaves de azul e creme, um berço que parecia uma obra de arte, prateleiras já cheias de livros e brinquedos. Uma cadeira de balanço ficava perto da janela, perfeita para mamadas noturnas e momentos de tranquilidade. Eu estava parada na porta, com uma mão nas costas doloridas, observando os últimos retoques serem dados. Dante apareceu atrás de mim, sua presença um peso caloroso em meu ombro. O que você acha? Ele perguntou. Está lindo. E estava perfeito. Tudo o que um bebê poderia precisar. É demais. Nada é demais para meu filho. Sua mão pousou em minha barriga, um gesto que se tornou automático nos últimos dias. O bebê chutou contra a palma da mão dele e senti Dante prender a respiração. Ele ainda reagia com admiração todas as vezes. Ele é forte como o pai ou teimoso como a mãe? Um leve sorriso tocou os lábios de Dante. Deus me ajude se ele herdar sua teimosia. Era o mais próximo que chegávamos do normal. Essa conversa fácil, esses momentos tranquilos,
quase como se fôssemos um casal de verdade se preparando para um bebê. Quase como se a violência e o perigo não existissem. Mas existiam. Eu via isso nos guarda-costas que acompanhavam cada movimento nosso, nos telefones criptografados que tocavam a qualquer hora, na maneira como a expressão de Dante se alterava quando ele atendia certas ligações, afastando-se para conduzir assuntos que eu não deveria ouvir. Naquela noite, jantamos juntos na cobertura, outra rotina que se desenvolveu. Maria preparou refeições incríveis, e Dante insistiu que comêssemos juntos, perguntando sobre meu dia, meu conforto, os movimentos do bebê, brincando de casinha da maneira mais surreal possível. Tenho que sair hoje à noite, disse ele enquanto Maria limpava nossos pratos. Negócios que não podem esperar. Meu estômago se contraiu. Que tipo de negócios? Do tipo que você não precisa se preocupar. Sua voz era gentil, mas firme. Luca ficará aqui com você. E há mais 3 homens lá embaixo. Você está completamente segura. Não é com isso que estou preocupada. Ele ficou imóvel. Sofia, você vai matar alguém hoje à noite, Dante? A pergunta saiu baixinho, mas ecoou na sala de jantar como um tiro. Não é isso. Ele parou, cerrando os dentes. Vou lidar com uma situação. Como vou lidar depende da cooperação de certas pessoas. Então talvez você vá matar alguém. Talvez eu impeça que toda a minha operação seja comprometida. Talvez eu salve vidas ao impedir uma ameaça antes que ela se torne um problema. Ele se levantou, contornando a mesa em minha direção. Este é o meu mundo, cara Mia. Não vou mentir para você sobre o que ele envolve, mas também não vou me desculpar por fazer o que for necessário para proteger minha família. Nós não somos sua família. Não realmente. Nós somos apenas o quê? Sua voz baixou perigosamente. Apenas a mulher que amo. Apenas a criança que eu destruiria o mundo para proteger. Diga-me, Sofia, o que exatamente você é para mim, se não minha família? Eu não tinha resposta, porque ele estava certo, a sua maneira distorcida. Nós dois nos tornamos algo que eu não conseguia definir. Não era bem amor, não era bem cativeiro. Algo entre os dois que me deixava constantemente desequilibrada. Dante deu um beijo na minha testa. Demorou-se ali. Descanse um pouco. Voltarei antes do amanhecer. E Sofia, se algo acontecer, qualquer coisa, Luca tem ordens para levá-la para um lugar seguro. Sem perguntas, sem hesitação. Você está me assustando. Ótimo. O medo mantém você cautelosa. A cautela mantém você viva. Ele se afastou, seus olhos procurando os meus. Preciso que você me prometa uma coisa. Se Luca mandar você se mover, você se move. Se ele mandar você correr, você corre. Você pode fazer isso? A seriedade em seu tom fez meu pulso acelerar. O que está acontecendo, Dante? O que você não está me contando? Apenas me prometa. Eu prometo. Ele partiu com um beijo que parecia muito com um adeus, e de repente a cobertura parecia enorme e vazia. Retirei-me para o meu quarto, embora tivesse começado a pensar nele como nosso quarto nos meus momentos de fraqueza, e tentei ler, mas era impossível me concentrar. Por volta das 11 horas, o bebê começou a se mexer inquieto, rolando e chutando com intensidade incomum. Andei pela sala com uma mão pressionada contra a barriga, tentando acalmar a nós dois. Minhas costas estavam me matando, uma dor aguda e constante que nenhuma posição parecia aliviar. Uma batida na porta. A voz alegre de Luca. Tudo bem, senhora? Tudo bem, só estou inquieta. Abri a porta e o encontrei ali parado com sua expressão vigilante de sempre. Há quanto tempo você trabalha para o Dante? A pergunta pareceu surpreendê-lo. 6 anos, senhora. Você nunca se preocupa com o que pode acontecer? Todos os dias. Seu rosto marcado por cicatrizes era honesto, se não reconfortante. Mas o Sr. Moretti é inteligente e agora tem mais motivos do que nunca para voltar para casa em segurança. Seus olhos se voltaram para minha barriga de forma significativa. O bebê chutou com força e eu estremeci. A expressão de Luca mudou imediatamente. Você está com dor? É só dor nas costas. Tem sido ruim o dia todo. Outro chute forte. Este acompanhado por um aperto em toda a minha barriga que me fez suspirar. A mão de Luca foi para o telefone. Vou ligar para o Dr. Russo. É só contração de Braxton Hicks. O médico disse que é normal. Outra contração. Mais forte desta vez. Definitivamente não era normal. Com todo o respeito, senhora, você está grávida de 7 meses e com dores. Vamos ligar para o médico. O Dr. Russo atendeu ao segundo toque. Ouviu a descrição de Luca. Depois pediu para falar comigo. Descrevi a contração, a dor nas costas, os movimentos inquietos do bebê. Quero que você venha ao hospital, disse ele com voz calma, mas séria. Pode não ser nada,
Mas, dada a sua pressão alta e o estresse que você tem sofrido, prefiro ser cauteloso. Você pode chegar aqui em 1 hora? Sim, mas sem discussões, meu querido. É melhor prevenir do que remediar. Luca já estava em outro telefone dando ordens. Em poucos minutos, o SUV estava pronto. 2 carros adicionais nos flanqueavam. Uma equipe de segurança completa. Eu me sentia ridícula, sendo levada às pressas para o hospital por algo que provavelmente não era nada. Mas a eficiência sombria de Luca não deixava espaço para protestos. Estávamos na metade do caminho para o hospital quando o telefone de Luca tocou. Ele atendeu em italiano rápido, sua expressão escurecendo a cada palavra. Então parou o motorista. Mais rápido agora. O que há de errado? Meu coração batia forte. A reunião do Sr. Moretti era uma armadilha. Houve tiros. Ele já estava discando outro número. Ele está bem, acrescentou rapidamente, vendo minha expressão. Mas a situação está complicada. Precisamos colocá-la em segurança. Tiros. Armadilha. As palavras giravam na minha cabeça como outra contração. Porque era isso que eram. Percebi com pânico crescente, apertando minha barriga. Paramos na entrada privada do hospital. Luca me tirou do carro e me levou para dentro antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo. O Dr. Russo estava esperando, com uma expressão profissionalmente calma, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Vamos examiná-la, disse ele, guiando-me em direção ao elevador. A sala de exames parecia muito clara, muito fria. O Dr. Russo trabalhou rapidamente, verificando minha pressão arterial, elevada, monitorando a frequência cardíaca do bebê, rápida, mas estável, examinando-me internamente. Você está em trabalho de parto precoce, disse ele finalmente. Ainda não está ativo, mas seu corpo está se preparando. O estresse provavelmente desencadeou isso, mas estou apenas com 7 meses. É muito cedo. O bebê está medindo bem. Se não conseguirmos parar o trabalho de parto, ele tem uma excelente chance, mas vamos tentar adiá-lo o máximo possível. Ele já estava pedindo medicamentos, monitores. Vou interná-la. Repouso absoluto. Vamos lhe dar esteroides para ajudar no desenvolvimento dos pulmões do bebê. Medicamentos para tentar parar as contrações. Tudo se tornou uma atividade confusa. Enfermeiras me conectando a monitores. Seringas intravenosas sendo inseridas. O bip, bip, bip constante dos batimentos cardíacos do bebê enchendo a sala. Lucas se posicionou perto da porta como um sentinela, sua mão nunca longe de sua arma. O Sr. Moretti está a caminho. Ele me disse que chegará em breve. Eu queria perguntar se Dante estava ferido, se ele estava bem, mas outra contração roubou meu fôlego. Elas estavam ficando mais fortes, mais frequentes. A medicação deveria pará-las, mas meu corpo parecia não estar ouvindo. A expressão do Dr. Russo ficou mais séria. As contrações não estão respondendo à medicação. Talvez precisemos nos preparar para o parto. Não, é muito cedo. Ele precisa de mais tempo. Ele precisa nascer saudável, o que significa que faremos o parto se seu corpo decidir que é hora. Sua voz era gentil, mas firme. Vamos ver como será a próxima hora. Aquela hora foi a mais longa da minha vida. As contrações iam e vinham. Os batimentos cardíacos do bebê diminuíram e se recuperaram. As enfermeiras cochichavam do lado de fora da minha porta. E durante tudo isso, Luca ficou de guarda, com o rosto impassível e pronto para ameaças que eu não podia ver. Então a porta se abriu. Dante preencheu a entrada e meu coração quase parou. Sua camisa estava rasgada. Sangue espirrava pelo tecido branco. Não era o sangue dele. Percebi com certeza nauseante. Seus nós dos dedos estavam em carne viva e machucados. Mas seus olhos, meu Deus, seus olhos estavam selvagens de medo. Sofia. Ele atravessou a sala em 3 passos, suas mãos emoldurando meu rosto. Cristo, você está bem? E o bebê? Estamos bem. O trabalho de parto começou, mas eles estão tentando interrompê-lo. Outra contração me interrompeu, e eu apertei sua mão com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O rosto de Dante ficou sem cor. Trabalho de parto. Mas é muito cedo. Ele não pode. Você não pode. Sr. Moretti. A voz do Dr. Russo era calma, autoritária. Seu filho é forte. Se ele nascer hoje à noite, estamos preparados. Mas estamos fazendo tudo o que podemos para lhe dar mais tempo. O que você precisar, especialistas, equipamentos, transferi-la para um hospital melhor. Este é o melhor hospital do estado, e eu sou um dos melhores parentologistas do país. A voz do Dr. Russo tinha um tom de firmeza. Seu dinheiro não pode resolver isso, Sr. Moretti. Agora, ou você se senta e apoia sua parceira, ou sai para que ela possa descansar.
A repreensão pareceu chocar Dante, deixando-o imóvel. Então ele puxou uma cadeira para o lado da minha cama, afundou nela e segurou minha mão com as duas mãos. O sangue em sua camisa deixou manchas na minha pele. Estou aqui, disse ele com a voz áspera. Não vou a lugar nenhum. Aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos. Você está sangrando. Não é meu sangue. Não se preocupe com isso. Ele levou minha mão aos lábios e beijou meus dedos. Apenas concentre-se em ficar calma e no bebê. Todo o resto pode esperar. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos ficavam se voltando para a porta. Algo havia acontecido naquela noite. Algo ruim. E agora eu estava em trabalho de parto, vulnerável. E Dante estava claramente aterrorizado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. O que aconteceu na sua reunião? Perguntei durante uma pausa entre as contrações. Ele cerrou os dentes. Uma emboscada. Eles sabiam que eu ia. Alguém vendeu a informação. Os seus olhos estavam negros de fúria, mas subestimaram-nos. Conseguimos escapar. Alguém escapou? Sim. A única palavra era brutal na sua honestidade. Mas não os meus homens. Estamos todos vivos. Eles não. Eu deveria estar horrorizada, deveria ter recuado diante desse homem cujas mãos ainda estavam manchadas de violência. Mas tudo o que senti foi alívio por ele estar ali, seguro, inteiro. Eu estava com tanto medo. Sussurrei. Eu também. Sua testa caiu para descansar contra nossas mãos unidas. Quando Luca ligou e disse que você estava no hospital, pensei, Cristo, achei que tinha perdido vocês dois. Enfrentei armas, facas, todo tipo de ameaça, mas nada jamais me aterrorizou tanto quanto aquele telefonema. Outra contração se formou, mais forte do que a anterior, e eu gritei, incapaz de me conter. Dante apertou minha mão com mais força, enquanto sua outra mão alisava meu cabelo molhado de suor. Respire, amore. Apenas respire. Eu estou aqui. O doutor Russo me examinou novamente, sua expressão ficando mais séria. Você está progredindo apesar da medicação. Estamos prevendo o parto nas próximas horas. Não, por favor. Ele precisa de mais tempo. Ele precisa nascer com segurança. E neste momento, isso significa deixar a natureza seguir seu curso. A voz do doutor Russo era gentil. Vamos levá-la para a sala de parto. A equipe da UTI neonatal está pronta. Seu filho vai ficar bem, Sofia. Eu prometo. A transferência foi um borrão. Dante nunca soltou minha mão. Caminhando ao lado da maca. Sua presença era a única coisa sólida em um mundo que havia se inclinado para o lado. A sala de parto era iluminada e cheia de equipamentos, com pessoas em aventais se preparando para a chegada do meu filho. Meu filho, o filho de Dante. Precoce, pequeno, mas lutando para nascer de qualquer maneira. Você consegue, murmurou Dante em meu ouvido quando outra contração me atingiu. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você sobreviveu 7 meses sozinha. Você manteve nosso filho seguro quando eu não pude. Agora, deixe-me ser forte por você. O trabalho de parto intensificou-se, as horas confundiram-se. Dor, pressão, a voz do Dante a orientar-me em cada contração. As instruções calmas do doutor Russo. Em algum lugar no meio do caos, deixei de ter medo e comecei a ficar determinada. Este bebê, o nosso bebê, estava a chegar, e eu seria uma falhada se não fosse forte o suficiente para o trazer ao mundo. Mais um empurrão, Sofia, exortou o doutor Russo. Eu posso ver a cabeça dele. Mais uma vez. Eu empurrei com toda a minha força, apertando a mão de Dante com tanta força que ouvi os ossos estalarem. Ele não recuou, não reclamou, apenas pressionou a testa contra a minha e respirou comigo. E então um choro, fraco e pronto, mas inconfundivelmente vivo. É um menino, anunciou o doutor Russo, embora já soubéssemos. 2,3 quilos, pequeno, mas lutador. Eu o vi rapidamente, minúsculo, com o rosto vermelho, gritando de indignação antes que a equipe da UTI neonatal o levasse para avaliá-lo. A mão de Dante tremia na minha enquanto ele observava nosso filho desaparecer atrás de uma tela de profissionais médicos. Ele está bem? A voz de Dante falhou. Diga que ele está bem. Ele está respirando sozinho. Boa cor, choro forte. A voz do neonatologista se destacou no caos controlado. Precisaremos monitorá-lo de perto, mas os sinais iniciais são muito bons. Eu me recostei na cama, exausta além da conta. A mão de Dante subiu para acariciar meu rosto, e quando olhei para ele, vi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você conseguiu, ele sussurrou. Nosso filho. Você me deu um filho. Nós temos um filho. Corrigi, minha própria voz embargada. Ele me beijou então, suave, reverente,
cheio de uma emoção complexa demais para ser descrita. Quando se afastou, seus olhos continham uma promessa. Vou protegê-lo com a minha vida. Vocês dois. Nada nem ninguém jamais irá machucá-los novamente. E olhando para o seu rosto feroz e manchado de lágrimas, acreditei nele. Eles me deixaram segurá-lo 1 hora depois. Ele era tão pequeno, incrivelmente assustadoramente pequeno. Fios e monitores cobriam seu corpinho, monitorando cada respiração, cada batida do coração. Mas seus olhos, quando se abriram, eram escuros como os de Dante, e quando toquei sua mãozinha, seus dedos envolveram os meus com uma força surpreendente. Olá, bebê, sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sou sua mãe. Sinto muito por você ter chegado mais cedo. Mas você vai ficar bem. Vamos garantir isso. Dante estava ao lado da incubadora, uma mão pressionada contra o vidro, como se tivesse medo de tocar, medo de que suas mãos manchadas de violência pudessem de alguma forma contaminar essa vida perfeita e inocente. A enfermeira da UTI e neonatal, uma mulher gentil chamada Patrícia, sorriu para ele. Você gostaria de segurar seu filho, senhor? Moretti? Dante parecia genuinamente incerto. Talvez fosse a primeira vez que eu o via inseguro sobre alguma coisa. E se eu o ouvir? Não fique aí parado. Ela o guiou até a cadeira ao lado da minha cama. Apoie a cabeça dele. Isso mesmo, com cuidado e delicadeza. Ela transferiu nosso filho dos meus braços para os de Dante, e eu observei uma mudança fundamental no homem que eu achava que conhecia. Dante Moretti, assassino, chefão do crime, o homem mais perigoso da cidade, embalava nosso filho minúsculo como se ele fosse feito de vidro. Suas mãos, tão capazes de violência, tremiam com uma gentileza avassaladora. Cristo, ele sussurrou. Ele é tão pequeno, tão perfeito. O bebê emitiu um som suave aninhado no peito de Dante e Dante, o Dante endurecido e controlado, desabou completamente. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ele olhava para nosso filho com admiração absoluta. Eu juro para você, ele sussurrou para o bebê. Eu vou te dar tudo, todas as oportunidades, toda a proteção. Você nunca vai conhecer o medo, a fome ou a dor. Você vai estar seguro, amado. Eu juro pela minha vida. Meu coração se contorceu porque eu ouvi a promessa por trás disso. Dante faria qualquer coisa, se tornaria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa para manter essa criança segura, mesmo que isso significasse mais violência, mais sangue, mais escuridão. Mas olhando para eles juntos, pai e filho, conectados por algo mais profundo do que o sangue, não consegui me importar. Não agora. Não quando acabamos de trazer essa vida ao mundo. Ele precisa de um nome, eu disse suavemente. Dante olhou para cima, seus olhos ainda molhados. Que tal Alessandro? Em homenagem ao meu avô, o único homem que realmente entendeu o que significava ser família. Aleandro. Era bonito, forte, italiano, como sua herança. Aleandro Moretti. Testei o nome. O que você acha, pequenino? Você gosta? O bebê Alessandro emitiu outro som suave, como se concordasse. Alessandro será, confirmou Dante, dando um beijo na testa do filho. Bem-vindo à família, Piccolo. A UTI neonatal exigiu que Alessandro ficasse em observação. Bebês prematuros precisavam de tempo, monitoramento e cuidados que não podíamos oferecer em casa. O Dr. Russo nos garantiu que ele estava indo muito bem, superando todas as expectativas. Mas eles queriam ser cautelosos, o que significava que eu receberia a alta 2 dias depois, enquanto meu filho permanecia no hospital. Sair do hospital sem ele foi a coisa mais difícil que já fiz. Dante praticamente teve que me carregar até o carro, meu corpo ainda se recuperando, meu coração se partindo a cada passo que me afastava da UTI. Mas Patrícia prometeu que poderíamos visitá-lo a qualquer momento, que Alessandro estava nas melhores mãos possíveis. A cobertura parecia diferente quando voltamos. O quarto do bebê, que havia sido preparado com tanto cuidado, estava vazio, esperando. Fiquei parada na porta, olhando para o berço que deveria ter meu bebê, e finalmente me permiti desmoronar completamente. Dante me encontrou ali, encolhida no chão do quarto do bebê, soluçando com as mãos no rosto. Ele não disse nada, apenas me abraçou e me segurou enquanto eu chorava todos os medos, todas as emoções exaustas da semana anterior. Ele vai voltar para casa, murmurou Dante em meu cabelo. Forte e saudável, disse Patrícia. Talvez 2 semanas. Podemos aguentar 2 semanas. Eu quero ele aqui. Quero ele seguro. Ele está seguro. Ele está no melhor NICU do estado, com cuidados 24 horas por dia. E amanhã vamos vê-lo. Passe o dia inteiro lá se quiser. Já esvaziei minha agenda. Afastei-me para olhá-lo. E o seu negócio?
As pessoas que te emboscaram, você não precisa lidar com isso. Sua expressão endureceu. Isso já foi resolvido de forma definitiva. A ameaça foi eliminada, o que significa mais mortes, mais sangue, mais da escuridão que seguia Dante por toda parte. Mas pela primeira vez, senti apenas uma satisfação sombria. Quem quer que o tivesse atacado colocou Aleandro em risco, provocou um parto prematuro, colocou meu filho em perigo, que fossem eliminados. A percepção de quão longe eu havia caído ou subido, dependendo da perspectiva, deveria ter me horrorizado. Em vez disso, eu só me senti cansada. Cansada de lutar contra o inevitável. Cansada de fingir que Dante não era exatamente o que eu precisava que ele fosse. Quero ficar, disse baixinho. Não apenas por uma semana. Não apenas até Alessandro voltar para casa. Quero ficar com você. Construir uma vida juntos para nosso filho. Dante ficou completamente imóvel. Você está falando sério? Quero dizer, estou apavorado. Não sei se isso vai funcionar. Quero dizer, ainda odeio o que você faz. O que você é. Toquei seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer, o calor de sua pele. Mas eu te amo mesmo assim. Eu te amo desde o momento em que você entrou na inauguração da galeria e me fez rir quando eu deveria estar trabalhando. E eu amo nosso filho. E acho que talvez possamos fazer isso funcionar se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Mantenha a violência longe de nós, do Aleandro. Não me importa o que você tem que fazer ou quem você tem que se tornar quando está lá fora. Mas quando você chega em casa, deixa isso na porta. Você consegue fazer isso? Sim, sem hesitação, com certeza absoluta. Eu já decidi na noite em que você entrou em trabalho de parto. Quando pensei que poderia perder vocês dois, percebi que nada mais importa. Meu império, minha reputação, meu poder. Tudo isso não tem sentido se eu não tiver você e Alessandro. Então, sim, eu posso ser dois homens. Aquele que o mundo vê e aquele que volta para casa para você. Então vamos tentar. Vamos realmente tentar fazer essa família funcionar. Ele me beijou então, profundamente, com posse e cheio de promessas. Quando ele se afastou, seus olhos continham algo que eu nunca tinha visto antes. Esperança. As 2 semanas seguintes passaram num ritmo novo e estranho. Todas as manhãs, íamos de carro ao hospital e passávamos horas na UCI neonatal. Eu segurava o Aleandro, falava com ele, amamentava-o quando ele tinha forças suficientes. O Dante sentava-se ao nosso lado, observando com aquela expressão de admiração que parecia nunca desaparecer. O Aleandro crescia, ganhava peso, era retirado dos monitores um a um. Patrícia o chamava de lutador, dizia que raramente tinha visto um bebê prematuro se recuperar tão bem e tão rápido. Ele puxou a mãe, disse Dante, com a mão apoiada no meu ombro, enquanto observávamos Aleandro dormir. Aquela teimosia, aquela força. À noite voltávamos para a cobertura, para o quarto do bebê que aos poucos se enchia de vida, fotos da maternidade, roupinhas que Aleandro logo usaria, livros que leríamos para ele. Dante trabalhava em casa, atendendo ligações e participando de reuniões em seu escritório, mas nunca perdia nossas visitas à tarde para ver nosso filho. E lentamente, com cuidado, reconstruímos o que tínhamos antes. A conversa fácil, os silêncios confortáveis, a maneira como a mão de Dante encontrava a minha sem pensar. A maneira como eu me inclinava para ele instintivamente, encontrando segurança em sua força. Não dividíamos a cama. Ainda não. Isso parecia rápido demais, presunçoso demais. Mas algumas noites, quando o quarto vazio parecia muito silencioso, eu encontrava Dante em seu escritório e ele me puxava para seu colo e ficávamos sentados juntos na escuridão, conversando sobre Aleandro, sobre nossos medos e esperanças, sobre o futuro que estávamos construindo. Quero me casar com você, ele disse uma noite, sua voz baixa contra meu cabelo. Quando você estiver pronta, quando tiver certeza, quero que você seja minha esposa, não apenas minha parceira. Quero que Alessandro cresça vendo seus pais comprometidos um com o outro. Pergunte-me novamente em 6 meses, eu disse. Quando tivermos provado que podemos fazer isso, quando Alessandro estiver em casa e tivermos encontrado nosso ritmo como família. 6 meses, ele concordou. E então colocarei um anel tão grande no seu dedo que você não conseguirá levantar a mão. Eu ri e me senti bem. Natural, como se talvez pudéssemos realmente fazer isso funcionar. Finalmente. Finalmente, Patrícia ligou com a notícia que estávamos esperando. Alessandro está pronto para ir para casa. Chegamos ao hospital em menos de 1 hora. Nós dois vibrando de emoção e terror.
Patrícia nos mostrou como instalar corretamente a cadeirinha do carro, como apoiar a cabeça dele, quais sinais de alerta observar. O doutor Russo nos deu as instruções finais, as prescrições, as consultas de acompanhamento. E então Alessandra estava nos meus braços, livre dos fios e monitores, vestido com a roupinha que Dante havia escolhido, azul claro com estrelas brancas. Ele parecia muito maior do que 2 semanas atrás, muito mais forte. A viagem para casa foi a mais lenta da minha vida. Dante dirigia com cuidado exagerado, fazendo as curvas como se estivéssemos transportando explosivos. Cada vez que Aleandro fazia algum barulho, nós dois ficávamos tensos, olhando pelo espelho para ter certeza de que ele estava bem. Quando finalmente entramos na garagem subterrânea do prédio da cobertura, Dante se virou para me olhar com os olhos brilhantes. Pronto para começar nossa vida? Mais do que pronto. Luca nos encontrou no elevador privativo, com um sorriso raro em seu rosto marcado por cicatrizes quando viu o bebê. Bem-vindo ao lar, jovem mestre, disse ele solenemente. A cobertura havia sido transformada. Havia flores por toda parte, arranjos de bom gosto que enchiam os cômodos de cor e vida. Uma faixa sobre a porta do quarto do bebê dizia: Bem-vindo ao lar, Alessandro. Maria esperava com lágrimas nos olhos e um banquete preparado para a celebração. Mas tudo o que me importava era acomodar Aleandro. Colocamos ele no berço, finalmente em seu próprio quarto, e ficamos ali observando ele dormir, como se ele pudesse desaparecer se desviássemos o olhar. Não acredito que ele está realmente aqui, sussurrei. Acredite. O braço de Dante envolveu minha cintura, puxando-me para seu lado. Nosso filho, nossa família, nosso futuro. Naquela noite, depois de alimentar Aleandro e colocá-lo em seu berço ao lado da minha cama, eu ainda não estava pronta para tê-lo em outro quarto. Finalmente me permiti sentir todo o peso do que havíamos construído. Essa família estranha, complicada e imperfeita. Dante apareceu na minha porta, hesitante. Posso entrar? Claro. Ele atravessou o quarto até o berço, passando um longo momento apenas observando Alessandro dormir. Então ele se virou para mim, com uma expressão vulnerável que eu raramente via. Obrigado, ele disse baixinho. Por me dar isso, por me dar ele, por me dar uma segunda chance que eu provavelmente não mereço. Você merece ser feliz, Dante, até você. Ele se sentou na beira da minha cama, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Sei que você disse 6 meses antes de falarmos sobre casamento, mas posso te perguntar uma coisa agora? O quê? Mude-se para o meu quarto, não para isso, só para dormir. Quero acordar ao seu lado, quero estar lá quando Alessandro acordar à noite. Quero que sejamos uma família de verdade em todos os sentidos. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido os limites. Mas olhando para esse homem que virou seu mundo de cabeça para baixo por nós, que provou repetidamente que poderia ser gentil quando importava, não consegui encontrar um motivo para recusar. Tudo bem, eu disse, vamos tentar. Mas Dante, se isso não funcionar, se não conseguirmos fazer essa coisa de família funcionar, vai funcionar porque o fracasso não é uma opção. Não com você. Não com ele. Ele se inclinou para frente, pressionando a testa contra a minha. Eu te amo, Sofia. Eu te amo desde a inauguração da galeria. Eu te amei quando você foi embora. Eu te amei durante 7 meses de inferno. E vou te amar pelo resto da minha vida. Isso não é obsessão. Isso não é possessão. Isso é apenas a verdade. Eu também te amo, sussurrei. Mesmo quando não deveria, mesmo quando é assustador. Eu te amo. Ele me beijou então. Suave, doce, cheio de promessas. E quando ele se afastou, seu sorriso era o mais genuíno que eu já tinha visto. 3 meses depois, acordei com os choros suaves de Aleandro e encontrei Dante já no berço, que tínhamos mudado para o quarto dele junto comigo. Nosso quarto agora. Eu cuido dele, murmurou Dante, levantando nosso filho com facilidade experiente. Volte a dormir. Mas, em vez disso, observei Dante se acomodar na cadeira de balanço perto da janela, Aleandro aconchegado contra seu peito nu. Ele cantarolava baixinho, algo em italiano que eu não reconhecia. E os choros do nosso filho se acalmaram quase imediatamente. Essa era minha vida agora. Manhãs com Dante e Aleandro. Dias dedicados a criar rotinas e encontrar nosso ritmo. Noites em que Dante voltava para casa, depois de enfrentar qualquer escuridão, e se transformava novamente no homem que lia histórias para dormir, com um sotaque italiano ruim, e fazia nosso filho rir com caretas engraçadas. A violência ainda existia. Eu tinha sido ingênua em pensar que não existiria. Mas Dante cumpriu sua promessa. Ele deixava a violência do lado de fora. Quando estava em casa, ele era apenas um pai, apenas um parceiro, apenas o homem por quem eu me apaixonei.
No que você está pensando? Dante perguntou, percebendo que eu o observava. Quão longe chegamos? Quão diferente isso é do que eu imaginava? Melhor ou pior? Olhei para meu filho, saudável e crescendo, para o homem que moveu céus e terras para nos manter seguros, para a vida que construímos das cinzas de tudo o que eu achava que queria. Melhor, eu disse honestamente. Muito melhor do que eu jamais imaginei. Alessandro soltou um som de satisfação, sua mãozinha agarrada ao peito peludo de Dante. Dante estremeceu, mas não se moveu. Continuou balançando, cantarolando, completamente contente por ser mantido em cativeiro por alguém que pesava menos de 4,5 quilos. 6 meses depois daquela noite no hospital, Dante me perguntou novamente. Estávamos no berçário. Aleandro dormia tranquilamente em seu berço, finalmente em seu próprio quarto. Eu tinha acabado de ler uma história para ele, minha voz suave no crepúsculo. Quando me virei, Dante estava de joelhos, com uma caixinha de anel na mão. Eu sei que combinamos 6 meses, ele começou, e já se passaram 9, mas eu precisava ter certeza absoluta, não do que sinto, mas de que você acreditaria em mim quando eu dissesse para sempre. Então, estou perguntando agora, Sofia, você quer se casar comigo? Você vai me deixar passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que você e Alisandro merecem? O anel era lindo, um diamante simples, elegante em vez de ostentoso, exatamente o que eu teria escolhido. Sim, eu disse, com lágrimas já caindo. Sim, eu vou me casar com você. Ele deslizou o anel no meu dedo e então me puxou para seus braços. Por cima do ombro dele, eu podia ver Aleandro dormindo tranquilamente. Nosso filho perfeito, a melhor coisa que já criamos juntos. Essa não era a vida que eu havia planejado. Não era o conto de fadas que eu imaginava quando era menina. Mas era real, era nossa, e era repleta de um amor tão intenso, tão protetor, tão avassalador, que sobreviveu à violência, à separação e a todos os obstáculos que surgiram em seu caminho. Dante Moretti me encontrou naquela lanchonete, abalada, grávida e fugindo do mundo dele. E de alguma forma, impossivelmente, construímos algo lindo a partir dos escombros. Nosso filho dormia em seu berço. Meu anel refletia a luz do corredor e nos braços de Dante, finalmente me senti em casa. Não em um lugar, mas com as pessoas que faziam qualquer lugar parecer um lar. Minha família.